que é um cone? É uma quadra que tem esse tipo de equação. Z2 sobre C2 igual a x2 sobre A2 mais y2 sobre B2. Tá? Pode haver permuta das variáveis, ou seja, no lado esquerdo pode ser que o y fique isolado e fica y2 sobre C2 igual a x2 sobre A2 mais Z2 sobre B2. Tá? Um exemplo de cone seria Z2 igual a x2 mais 2y2. Aqui está o desenho e a figura do cone. Ela é um pouco diferente desse cone que você está habituado do colégio, tá? Aqui não são dois cones, tá? É um cone só, tá? Beleza? Bem, observe o cone Z2 igual a x2 mais 2y2. Por exemplo, se eu fizer z igual a 4, a interseção, eu vou trocar o z por 4. Vai ficar a equação de uma elipse. Observe lá, ó. A interseção com z igual a 4 é essa elipse. Tudo bem? Agora, vamos fazer aqui x igual a 3. X igual a 3. Você tem que ver que tem duas partes quando eu faço x igual a 3. Tem a parte de cima e a parte de baixo. Não são duas curvas, hein? Isso aqui é uma curva só, você sabe o nome dela. Quando eu ponho x igual a 3 aqui, ó, esse 2y2 passa para o lado de cá negativo, então vai dar uma hipérbole, tá bom? Ok? Agora vamos fazer y igual a 3. Y igual a 3. Vamos ver a interseção. Então está dando uma outra hipérbole ali também, ó. Tá? Com y igual a 3. Então está dando duas hipérboles, tá bom? E uma elipse, tá? Esse é o cone, tá? Propriedades do cone. Atenção. Seja o cone Z2 sobre C2 igual a x2 sobre A2 mais y2 sobre B2. Os cortes com z igual a k diferente de zero, são elipses, tá? Então, qualquer número que você põe para o z igual a k, você vai ter uma elipse. Cortes com x igual a k ou y igual a k são hipérboles, tá? Vai ficar um positivo e outro negativo. Se k igual a zero, você tem um par de retas. Agora, a variável isolada indica o eixo do cone. Tá? No caso acima, o eixo do cone é o eixo z. Tá? Exemplo, seja o cone x2 igual a y2 mais z2. Determine os cortes com plano x igual a 2. Bem, quando x é 2, substituindo na equação, você tem 4 igual a quanto? y2 mais z2. Isso aqui é uma curva plana, né? No plano x igual a 2. Isso aqui é uma circunferência, o círculo, né? Então, o corte aqui é o quê? É um círculo, né? Agora com y igual a 2. Então, você põe y igual a 2 lá na circunferência, lá no cone. Então, como é que fica? Fica x2 igual a quem? 4 mais z2. Então, x2 menos z2 igual a 4. Você tem uma diferença, né? E os dois termos aqui estão ao quadrado. Isso aqui você lembra que é o quê? Uma hipérbole, né? Qual o eixo desse cone? É o eixo que a variável está isolada, é o eixo x. Vamos tentar fazer à mão aqui um desenho desse cone, tá? Só para você ver. X, o que mais? Y, Z, origem. Como o eixo dele é o eixo x, ele é algo parecido com isso, tá? No eixo x aqui, ó. Então aqui está um desenho desse paraboloide elíptico. O paraboloide elíptico é uma quadra que tem equação do tipo z sobre c igual a x2 sobre a2 mais y2 sobre b2. Pode haver permuta nas variáveis. Por exemplo, no lugar do z, podemos ter o x, e no lugar do x, o z.
tá bom? Um exemplo de paraboloide elíptico, z sobre 4 igual a x2 sobre 25 mais y2 sobre 36. Observe o gráfico desse paraboloide elíptico, tá? O desenho dele. Nesse caso, o z só assume valores maiores ou iguais a zero, tá? Mesmo que o x e o y sejam negativos, tá bom? Então aqui temos um exemplo de um paraboloide elíptico. Observe o paraboloide elíptico z sobre 4 igual a x2 sobre 25 mais y2 sobre 36. Vamos fazer o corte quando z é 3. Substituindo z por 3 aqui, ó, temos uma elipse. Esta elipse aqui, ó. Tá bom? Agora, vamos fazer o z igual a um outro número, tá? Z não. Vamos fazer y igual a um outro número. Vamos fazer y igual a 3. Fazendo y igual a 3, nós temos uma variável no primeiro grau e outra no segundo grau. Nesse caso, nós temos uma curva que é uma parábola, beleza? Tá vendo lá a parábola? Agora, vamos fazer x igual a um número, tá? X é igual a um número, x igual a 1. Quando você põe x igual a 1 aqui, temos uma variável no primeiro grau e a outra no segundo. Então, a interseção é uma parábola, beleza? Olha lá. Então, conta para mim, quantas parábolas que deu? Deu 2, né? E quantas elipses que deu? Deu uma. Elipse 2, deu 2 parábolas e uma elipse. Então, parábola está ganhando, né? 2-1. É o paraboloide elíptico. Propriedades do paraboloide elíptico. Seja o paraboloide elíptico z sobre c igual a x2 sobre a2 mais y2 sobre b2. Cortes com z igual a 4, igual a k diferente de zero, são elipses. Então, quando eu ponho z igual a um número aqui, ó, né? Essa expressão aqui vai representar a equação de uma elipse, tá bom? Se o número for zero, vai dar apenas um ponto, né? 0, 0. Né? Cortes com x igual a k ou y igual a k são parábolas. Quando eu substituo x por um número, temos uma parábola, porque é uma variável no primeiro grau e outra no segundo grau. Se substituímos o y por um número, você tem uma no primeiro e outra no segundo grau, também parábola. Tá? A variável elevada à primeira potência indica o eixo do paraboloide. Nesse paraboloide, o eixo dele é o eixo z. Mas se o paraboloide começasse com x sobre c, o eixo dele seria o eixo x. Tudo bem? Exemplo, seja o paraboloide elíptico y igual a x2 mais 2y mais 2z2. Determine os cortes com plano x igual a 1. Então, fazendo x igual a 1 na equação do paraboloide, nós temos qual equação? Y igual a 1, porque 1 ao quadrado é 1, mais 2 é 2. Temos uma variável no primeiro grau e outra no segundo grau. Esse corte é o quê? É uma parábola, beleza? Agora, vamos fazer com y igual a 2. Com y igual a 2, o que significa? Você tem que 2 é igual a x2 mais 2z2. As duas no primeiro grau, somando, segundo grau, somando igual a um número. Isso é uma elipse, né? O corte é o quê? É uma elipse. Qual a variável que está isolada aqui? Que é o eixo do paraboloide. Então, nesse caso, é o eixo y. Vamos fazer um desenho desse paraboloide, assim, um esboço, né? Aqui está o eixo x, aqui está o eixo y, o eixo z, a origem. Observe que o y aqui só assume valores positivos, maiores ou iguais a zero. Então, o eixo é o eixo y.
Então, o paraboloide é algo parecido com isso. Beleza? Bem, o paraboloide hiperbólico é uma quadra que tem equação z sobre c igual a x2 sobre a2 menos y2 sobre b2. Lembra do paraboloide elíptico? Era mais no lugar do menos, agora é menos. Tá bom? Nós vamos ver os detalhes, tá? Pode haver permuta de variáveis. No lugar da variável z pode ficar a variável x, tá? E o z vai para o lugar do x. Por exemplo, z igual a x2 menos y2 é um paraboloide hiperbólico. Olha seu desenho aqui. Parece uma sela de cavalo, tá? Nós vamos ver mais detalhes aqui agora. Então, seja o paraboloide hiperbólico z igual a x2 menos y2. Vamos fazer o corte com z igual a 1. Quando z igual a 1, nós temos uma hipérbole. Que é essa hipérbole aqui, ó. Tá bom? Agora, vamos fazer o corte com x igual a um número. Quando a gente fixa o x igual a um número, olha lá, o corte vai ser o quê, hein? Vai ser uma parábola, certo? Olha lá, parábola. X igual a um número. Agora, vamos fazer y igual a 4, por exemplo. Né? Quando você tem y igual a 4, né? A interseção também é uma parábola. Tá? Por fim, vamos fazer o z igual a 0. Tá? Quando o z for 0, aqui ó, nós temos um par de retas. Substitui o z por 0 aqui. Ó. Não vai ficar x2 menos y2 igual a 0? x2 igual a y2. X é igual a y e x é igual a menos y. Dá duas retas, tá bom? Propriedades do paraboloide hiperbólico. Seja o paraboloide hiperbólico z sobre c igual a x2 sobre a2 menos y2 sobre b2. Cortes com z igual a k, quando você põe z igual a um número, então aqui vai ficar duas variáveis no segundo grau com uma diferença. Então vai dar uma hipérbole, tá bom? Se o k for 0, vai dar um par de retas, tá? Cortes com x igual a k. Quando x for um número, você tem uma variável no primeiro grau e uma no segundo grau, parábola. Quando y for um número, você tem uma no primeiro grau e outra no segundo grau, parábola. Brincando, você não sabe que isso é um paraboloide hiperbólico. Não deu duas parábolas e uma hipérbole? Não está 2-1 para parábola? Então é paraboloide hiperbólico. Aproveita e dê um like no vídeo e entre no canal. Basta clicar no vermelhinho aí, beleza? Exemplo, seja o paraboloide hiperbólico y igual a x2 menos 2z2. Determine os cortes com x igual a 1. Então, fazendo x igual a 1, como é que nós vamos ter? Vai ficar o quê? Y igual a 1 menos 2z2. Você tem uma variável no primeiro grau e outra no segundo grau. Esse corte vai ser o quê? Vai ser uma parábola, tá? Agora, com plano y igual a 2. Então, você vai pôr y igual a 2. Como é que vai ficar? 2 igual a x2 menos 2z2. Tá? Você tem um número aqui e uma diferença de duas variáveis ao quadrado. Você sabe que isso é o quê? Uma hipérbole. É uma hipérbole. Agora, com z igual a 0. Com z igual a 0, né, fazendo z igual a 0, você vai ter y igual a x2, uma no primeiro, outra no segundo grau. É uma o quê? Parábola também, tá bom? Bem, hiperboloide de uma folha. É uma quadra que tem a equação x2 sobre a2 mais y2 sobre b2
menos Z2 sobre C2 igual a 1. Repare que a única diferença da equação dessa quádrica com o elipsoide é que no elipsoide nós temos um sinal de mais aqui. O termo uma folha você vai entender agora mesmo, e o hiperboloide também. Tá? Pode haver permuta de variáveis, no sentido que a variável pode ficar negativa, não precisa ser o z, pode ser o x e as outras duas positivas e tal. Um exemplo, x2 mais y2 menos z2 igual a 1. Aqui está o desenho do hiperboloide de uma folha. Tá? Bem, aqui está o hiperboloide x2 mais y2 mais z2 igual a 1. Tá? Vamos ver por que chama hiperboloide de uma folha. Então vamos fazer a interseção desse hiperboloide com plano z igual a 2. Tá? Eu fiz um corte com z igual a 2. Então, quando eu ponho z igual a 2, você tem essa curva aqui, ó. Tá vendo? Quando eu ponho z igual a 2 aqui, ó, aqui tem um número negativo, do outro lado ele fica positivo, vai dar uma elipse. Tá? Uma elipse. Tudo bem? Agora, vamos fazer aqui y igual a 2. Y igual a 2. Você fatiou, fez o corte y igual a 2. Vamos ver o que vai dar? Acho que você já sabe o que vai dar. Está dando uma hipérbole, tudo bem? Porque quando você põe y igual a 2 aqui, ó, o número passa para o outro lado negativo, os sinais são diferentes aqui, equação de quem? De uma hipérbole, tá bom? Agora vamos fazer, por exemplo, x igual a 3. X igual a 3. Então, qual que é a interseção? Quando o x for 3, aqui nós também vamos ter o quem? Outra hipérbole, certo? E quando o x é 3, aqui dá 9 e passa para o outro lado negativo, os termos têm sinais diferentes aqui, ó, hipérbole. Então, está dando quanto para a hipérbole? 2, não é? E 1, né, para a elipse. Então, o nome hiperboloide. De uma folha, você vai ver o outro hiperboloide, que as partes dele são separadas. E esse aqui não, é tudo junto, tá? Por causa disso que de uma folha. Propriedades dos hiperboloides de uma folha. Seja o hiperboloide de uma folha x2 sobre a2 mais y2 sobre b2 menos e2 sobre c2 igual a 1. Se z for igual a k, você vai ter sempre elipses. Então, cortes com z igual a k, qualquer número do z, você vai passar esse número para o outro lado, vai ficar a equação de uma elipse. Agora, se o k for diferente de mais ou menos a, então os cortes com x igual a k são hipérboles. Então, vamos supor que aqui, qualquer número, né, que o x for diferente de qualquer número diferente mais ou menos a, esse número aqui vai passar para o outro lado, né? E aqui se tem diferença, né, de y e z ao quadrado, hipérbole. Agora, quando k for igual a, por exemplo, então esse termo aqui vai dar 1. Passa para o outro lado, vai dar 1 menos 1, 0. Então, você vai pôr y2 sobre b2 igual a z2 sobre c2. Vai dar um par de retas, tá? Beleza? Agora, se k for diferente de mais ou menos b, então os cortes com y igual a k são hipérboles. Da mesma coisa do x. Né? Você vai pegar esse número, vai passar para o outro lado, vai dar uma hipérbole. Agora, se o k for igual a mais ou menos b, que vai dar 1, tá? Você vai ter um par de retas também, beleza? Exemplo, seja o hiperboloide de uma folha x2 mais y2 menos e2 igual a 1. Determine os cortes com plano x igual a 0. Então, quando você faz x igual a 0, implica que y2 menos z2 é igual a 1. Isso aqui é uma equação de quem? De uma hipérbole. Então, o corte é o quê? Uma o quê? Hipérbole. Tá? Agora, vamos fazer y igual a 0. Y igual a 0. Então, substituindo o y aqui por 0,
nós vamos ter x2 menos z2 igual a 1. Então, novamente, você tem o quê? Uma hipérbole, tá? Agora, quando você faz z igual a zero, aqui, ó, né? Z igual a zero, então, nesse caso, você tem quem? x2 mais y2 igual a 1, que é uma circunferência, ou círculo, tá? Então, o círculo você sabe que pode ser considerado uma elipse degenerada. Então aqui deu duas hipérboles, né, para ir por causa disso que o nome é hiperboloide, tá bom? Uma aplicação do hiperboloide de uma folha. Considere a hipérbole abaixo. Em seguida, podemos fazer uma rotação de 360 graus em torno do eixo y. A figura obtida tem o nome de hipérbole de uma folha, como já vimos, né? Veja essa figura. Esse hiperboloide de uma folha tem a característica de minimizar ventos e ser mais econômico em construções de engenharia civil. Então, essas chaminés de usinas, muitas delas seguem o hiperboloide de uma folha, tá? Você vai ver a seguir como eu faço essa rotação aqui e obtenho o hiperboloide, beleza? Então, aqui nós temos uma hipérbole e vamos fazer uma rotação em torno desse eixo vertical aqui, ó. Tá? Olha lá o que vai aparecer, tá vendo? A rotação da hipérbole em torno daquele eixo vertical ali. Deu o nosso hiperboloide de uma folha, beleza? Hiperboloide de duas folhas. É uma quádrica que tem a equação menos x2 sobre a2 menos y2 sobre b2 mais z2 sobre c2 igual a 1. A diferença do hiperboloide de uma folha, que no hiperboloide de uma folha nós temos um termo negativo, e agora nós temos dois aqui. E no elipsóide os três são positivos, tá? Então, pode haver permuta de variáveis, ou seja, quem está positivo pode ser o x, tá? Pode acontecer isso, e os demais negativos. Então, aqui é um exemplo de hiperboloide de duas folhas. E aqui está o seu desenho. O nome duas folhas, porque ele tem duas partes, né? Tá certo? Aqui tem duas partes. Se você pegar aqui, por exemplo, o menor valor de z maior do que zero é 1. Tá? Por exemplo, quando o x vale 0 e o y vale 0, o z vale 1. Então, o gráfico, o desenho fica para cima. E ele tem que ser menor que menos 1 também. Tá? Então, por causa disso que tem o nome de hiperboloide de duas folhas. Então, considero esse hiperboloide menos x2 menos y2 mais z2 igual a 1, hiperboloide de duas folhas. Então, vamos fazer o corte dele com z igual a 2. Com z igual a 2, eu fiz o corte, olha aqui, deu essa elipse. Quando eu ponho z igual a 2 aqui, ó, vira 4, do outro lado dá menos 4, dá menos 3, você multiplica por menos 1, dá uma equação de uma elipse, beleza? Agora vamos fazer com x igual a 0, tá? X igual a 0, eu fatiei assim, ó. O que vai dar? Né? X igual a 0 está dando uma hipérbole, né? Quando você põe x igual a 0 aqui, ó, fica os dois termos com sinais diferentes igual a 1, uma hipérbole. Agora vamos fazer y igual a 2, tá? Y igual a 2, você tem outra hipérbole também, ó. Você põe 2 aqui, ó, fica menos 4, passa para o outro lado, mais 4. Então você vai ter dois termos com sinais diferentes aqui, outra hipérbole. Hipérbole está ganhando, né? 2 é por causa disso que o nome é hiperboloide, tá? E o menor valor de z aqui, ó, positivo é 1. E ele começa do menos 1 e vai até menos infinito, o z, tá? Beleza? Bem, propriedades dos hiperboloides de duas folhas. Seja o hiperboloide de duas folhas, menos x2 sobre a2, menos y2 sobre b2, mais z2 sobre c2 igual a 1. Cortes com z igual a k, k maior que c ou k menor que menos c, são elipses. Então, quando você põe o k, z igual a k, um número maior que c,
esse termo aqui dá maior do que 1. Aí, esse termo vem para o lado do outro lado, então você vai ter um número negativo aqui, ó. 1, e você multiplica tudo por menos 1 da elipse. Mesma coisa se o k for menor que menos c. Cortes com x igual a k ou y igual a k são hipérboles. Quando você troca o x por um número, você vai ter dois termos aqui ao quadrado com sinais diferentes. Mesma coisa com y, hipérboles, tá? O eixo de simetria é o eixo z. É a variável que tem o coeficiente negativo, tá? Nesse caso aqui, o eixo z. Beleza?